Eita, que chegou a hora do cafezinho, café e conteúdo. Vamos trazendo sempre pessoas conhecidas aqui na nossa cidade, na nossa capital, no nosso estado, para falar sobre conhecimento político, né? Isso é muito importante, a gente tem que estar sempre bem informado, acontecimentos da cidade. E hoje eu convidei o atual presidente do PSC, Paulo Matos. Tudo bom, Paulo? Tudo bom, assim, prazer estar aqui, café e conteúdo, né? É isso aí, tem que ter conteúdo, né? Tem que ter conteúdo, a satisfação estar aqui com você mais uma vez. Eu te agradeço e agradeço por você ter aceito o convite. Paulo, você recentemente assumiu a presidência do PSC na capital, é isso? Ou estadual? Não, estadual. Mato Grosso do Sul. Que é do nosso polêmico governador do Rio de Janeiro, Whitson. Exatamente, o PSC tem dois governadores. O Whitson no Rio de Janeiro e o Wilson no estado do Amazonas. Então, dois estados polêmicos para as discussões momentâneas, né? Que ultimamente estão bem em evidência, né? O Amazonas, a questão toda ambiental com a discussão mundial, e no Rio de Janeiro o Whitson, né? Naquele combate ferrenho à violência, né? E esse momento que todo mundo tem conhecimento aí das dificuldades. Por esses dias aí ele fez até uma proposta para o Mato Grosso do Sul para mandar policiamento para fechar a fronteira, foi isso? Eu vi uma discussão dele dizendo da importância das fronteiras, né, para que o trabalho no Rio de Janeiro possa ser, ter um resultado melhor, né? Fechamento das fronteiras, parece que ele diz que se tiver dificuldade ele manda até os policiais dele. Olha só, o cara quer resolver o problema mesmo. Ele é bem ativo, ele tem... O Whitson, é uma pessoa que tem uma história legal de se conhecer. Ele foi fuzileiro naval, é um juiz federal que deixou o judiciário, deixou o seu cargo, né, sob pena de perder toda a carreira para disputar a eleição e foi eleito governador do Rio de Janeiro. Saiu desacreditado. Vamos dizer, pequeno perante seu nome, né? PSC, na época, ninguém imaginava essa possibilidade. Ele, dentro de um objetivo, deixou a magistratura federal e saiu candidato e ganhou a eleição. Agora está lá com esse pepino para administrar. Embora pepino situação lá no Rio de Janeiro não é brincadeira, não. Conta aqui para nós. Uma opinião sua. Nós estamos tendo aí uns acontecimentos bem, assim, sérios, pesados dentro da segurança pública que veio à tona, né, da semana passada para cá, com relação a essa questão das prisões do pai e filho Jamil. E isso tem dado desdobramentos que parece que não vai parar tão cedo, né, porque cada dia é uma novidade. A família Nami, ela sempre foi assim muito atuante com relação à política, todos que são daqui sabem disso. Você acha, até que ponto você acha que essa situação pode se refletir futuramente nas eleições do ano que vem? Você que hoje está à frente do PSC e com certeza está correndo atrás do time e organizando a casa, né? Então, assim, eu cheguei ontem em Campo Grande, estava fora, né? Não tem muita informação desse processo. A gente vê aí as notícias, né? Então eu prefiro assim não dar uma opinião muito clara sobre o assunto, até pelo desconhecimento. Mas a gente tem que aguardar os fatos, aguardar as apurações e aí ver o que pode acontecer. Tudo tem reflexo. A política é uma situação constante, diária, e hoje com as informações muito rápidas, o acesso, então tudo pode ter uma influência assim. Né? Mas é um momento... Você acredita que vai haver uma eleição assim, mais acirrada, no sentido de que você vê ontem mesmo, o governo federal, o Senado aprovou, né, a limitação do uso de verbas para campanha, não foi isso? E junto com todo esse contexto, com tudo isso que vem acontecendo, você acredita que a política, o ano que vem, ela vai ser uma política mais voltada para o candidato em si? As pessoas vão deixar de uma vez por todas esse péssimo hábito de vender os votos? Vai haver mais consciência, até com a ajuda das redes sociais? Qual que é o teu ponto de vista nisso, Paulo? Olha, eu tenho uma posição clara, que é uma posição pessoal minha, e hoje é na posição do PSC. Primeiro, nós somos contra o financiamento
público de campanha. É um absurdo num país que a gente vive, onde não tem saúde, não tem educação, não tem infraestrutura, dificuldade na segurança pública, gastar bilhões de reais do dinheiro público para financiar a eleição. Eu acho um absurdo isso. E o PSC votou contra também agora o aumento desse fundo, né? Teve agora a mini-reforma com a limitação de recursos de financiamento pessoal, ou seja, o candidato vai ser limitado a 10% para poder se autofinanciar, enquanto que os recursos são oriundos, recursos públicos, né, e que tem uma ditadura política partidária que define esses recursos e aplica onde eles querem. Então, por isso, nós somos contra dinheiro público aplicado na eleição. Mas é uma... Fundo eleitoral, você é contra ou a favor? Sou contra fundo eleitoral, totalmente contra. Dinheiro público tem que ser aplicado em benefício da população. Eu acho o seguinte, nós temos que ter legislações claras, objetivas, e que cada partido, que cada candidato possa buscar o seu financiamento. Se o cara errou, caixa 2, cadeia nele. Se ele errou, caixa 2, caça o mandato dele. Agora, nós temos organismos de fiscalizações importantes no país e que poderiam muito bem dar conta disso. Basta ver a Lava Jato aí, recente, né? O que aconteceu? Vários políticos indiciados, empresários e tudo, por quê? Existe uma grande operação de caixa 2. Né? Agora, você... Tem muitos partidos que ainda estão pendentes de regularização. Muito dinheiro de caixa 2. Agora, o que nós precisamos, o que nós não podemos pegar é um erro, consertar um erro com outro erro, na minha avaliação. Nós precisamos ter legislações claras, os partidos se financiam, buscam na sociedade, buscam o financiamento, o autofinanciamento, mas dinheiro público em eleição. Você imagina o seguinte, assim, num país que nós vivemos como o Brasil, o cidadão vai pagar a eleição, vai pagar a campanha e depois continua pagando o salário de um político que foi eleito com o seu próprio recurso, onde nós temos uma deficiência gigantesca na saúde, na educação, na assistência social. E o fundo eleitoral, né? Ao invés de, concordo com você, ao invés de acabar, ele dobrou, foi isso? A perspectiva era mais que dobrar. Ainda não está bem definido, porque tem as votações, tem que sancionar ainda. Espero que muitas dessas mudanças que foram feitas não sejam sancionadas, porque precisa ser até amanhã, senão não vale para as próximas eleições. Agora, é um absurdo você pegar dinheiro da saúde, da educação e financiar a campanha. Então você assim, vai pagar a minha campanha, porque o dinheiro é da população, e depois eu ainda fico recebendo um salário do dinheiro público. Eu acho que a gente precisa mudar esse conceito. Sem contar o seguinte, se fosse um processo democrático, vamos pegar esse dinheiro, dividir igualitariamente para todos os candidatos. É o que eu penso. Isso ainda, sim seria uma democracia. Aí ainda seria uma democracia, mas não, esse dinheiro vai para a mão do dirigente partidário e o dirigente partidário decide quem ele financia ou não. Quem vai ser a menina dos Exatamente, ou seja, pode acontecer de você ter um exemplo, um candidato que receba uma grana, um financiamento suficiente para ele fazer a eleição dele, em detrimento de outro. Então você veja bem onde é que está a falta de ética nesse desenho, porque além do dinheiro ser público, ele passa para a mão do dirigente partidário decidir quem é que ganha as eleições, quem é que recebe o financiamento. Isso não é democracia. Agora, minha avaliação. Uma coisa que é necessário deixar bem claro, até para conhecimento da população, é que a gente já ouve aí as pessoas dizendo: ah, mas o Bolsonaro falou que ia ser diferente. Gente, calma. Respira e entenda uma coisa. Para que o Bolsonaro sancione ou vete qualquer situação nesse sentido, primeiro, passa pela Casa de Leis dos deputados federais e dos senadores. Ambas as casas legislam em causa própria nesse sentido. Então, goela abaixo no presidente. Só para ter entendimento, tá? Não é ele que formula essas leis e nem que decide os parâmetros de valores e divisões dessas quantias partidárias, que eu também acho assim absurdo, concordo plenamente com você. Mas, pelo que haja visto o que vem acontecendo dentro do plenário, com algumas votações que estão tendo, inclusive a própria reforma que foi transferida para daqui a 15 dias, porque estão pressionando o presidente a atuar em outras leis,
Você acha que consegue passar e ser votado até amanhã isso, Paulo? Não, difícil, né? a votação já foi feita ontem. A sanção, você fala. Precisa ter a sanção. Eu acredito que aí vai depender da articulação do presidente e do Congresso. Pode inclusive ter alguns vetos, a gente tem que avaliar isso. Mas eu acho assim, nós não podemos aceitar isso. A sociedade brasileira não pode aceitar. Foi um movimento que foi colocado num momento onde tinha Lava Jato, estava aquela história, então todo mundo estava meio paralisado, falou, não, então vamos mudar o sistema de financiamento, vamos fazer um financiamento público. Isso passou desapercebido, a sociedade entendeu que aquilo... Foi no momento dos hackers, das escutas... Foi um momento assim, mas o que eu acho? Eu acho o seguinte, a legislação em causa própria é um problema muito sério. Infelizmente, isso tem acontecido muito no Congresso Nacional. Isso devia mudar na nossa legislação. Agora, quem tem o poder dessa decisão de mudança é a população. Nós já vimos o seguinte, a população foi às ruas, elegeu Jair Bolsonaro, renovou a Câmara em mais de 200 parlamentares, no Senado, dos cargos que tinham em disputa, mais de 90% do Senado, dos cargos, dos 2/3 que estavam em renovação, né, foram reformados. Então, assim, eu acho que a população precisa tomar conhecimento do seu dinheiro mal aplicado e precisa se mobilizar. Então, eu acredito o seguinte, eu tenho conversado com as pessoas e eu tenho convocado a todo eleitor sul-mato-grossense, campo-grandense, para que a gente faça um movimento. O político que usar recurso do fundo eleitoral, entendeu? Tem que ter um repúdio da população, porque uma legislação em causa própria, né, mostra que é só a força da rua, é a força da população que vai mudar. Esse discurso de que isso dá mais transparência, não dá, porque tem um fato mais grave, porque isso não inibe o Caixa 2 de forma nenhuma. Né? Se é que de forma nenhuma. Se é que eles entendem que as entidades aí não dão conta de financiar uma eleição aberta, né? Como que vai financiar uma eleição também que tem financiamento público e por que não teria Caixa 2? Então eu acho que o que nós vamos fortalecer é a opinião pública, e o repúdio repudiar essas ações, né, e mostrar que a população está ligada. Eu jamais concordaria com o dinheiro da educação, da saúde, financiando a eleição, né, e também uma ditadura partidária, porque esse dinheiro vai na mão de quem o dirigente partidário define. Então, nem essa democracia de dividir de forma igual para todos os candidatos, né, é correta, é feita. E além do tudo, né, depois desse político financiado, com dinheiro público, a campanha financiada, com recurso público, ele ainda vai ter o seu mandato e ainda continuar recebendo um salário com o recurso da população. Então, nós precisamos olhar isso. O Brasil é um país que precisa de mudanças, transformações, mas esse é um caso que a população precisa se movimentar. O eleitor precisa dar um basta e mostrar que é contra esses desmandos na política brasileira. Isso não melhora em nada o processo eleitoral, o processo democrático no país. Muito ao contrário disso. Muito ao contrário. Vai permanecer a velha política e os novos nomes não vão ter chance novamente. Ou seja, como que é? O lobo cuidando do galinheiro? A raposa no galinheiro. É isso que está acontecendo. A grosso modo dizendo, exatamente isso que aconteceu. Lá na Câmara Federal e com essa decisão deles e do Senado, realmente fica difícil a gente ter uma política igualitária. Então, você também é contra isso? Entra nas redes sociais, coloque lá o seu repúdio, faça essa onda crescer. Não é mesmo, Paulo? Não, lógico. E ainda, o que acontece? E agora, nessa mini reforma, eles estão buscando cercear o autofinanciamento. Um exemplo, se você, meu amigo que está nos assistindo agora, tem uma estrutura financeira, acredita no ideal e quer autofinanciar esse teu modelo democrático, essa tua plataforma, hoje você vai estar limitado só 10% do teto. Você não pode sequer se autofinanciar. Então, o que é isso? Mais um modelo para travar a possibilidade de surgir uma nova liderança que acredita nos seus ideais, que tenha condição, que acredita numa campanha, não pode nem se financiar para poder colocar à disposição do eleitor uma nova opção. Qual que é o resumo?
você não vai ter direito do dinheiro que vem de lá e também não pode usar o teu. Exatamente. Ou seja, larga a mão de ser candidato? Larga a mão, quem detém o recurso são os dirigentes partidários, é eles que vão comandar e vão decidir por você. Não deixe Eleitor, mais. quem vai ter os mandatos, porque vão cercear as possibilidades das candidaturas. Não permita mais que o nosso Brasil seja o país da piada pronta. Não é isso, É Paulo? verdade. Tá? Paulo, eu quero te agradecer. É sempre bom ter você aqui, que é um conhecedor, realmente tem conteúdo. E te espero novas vezes aqui. Agora eu quero mandar um convite para Liz. Liz Derzi, na semana que vem eu começo aqui mais um novo quadro, que é o Lugar de Mulher é na Política. E eu quero convidar as mulheres conhecedoras de política, não precisa ser candidato, mas você, Liz Derzi, está convidada a vir aqui, assim como veio o Paulo, para que a gente discuta a política. Obrigada, Paulo. Obrigado a você pela oportunidade de mandar um beijo a todos os internautas. A sua audiência está cada dia maior. Obrigado, né? obrigado. E com muito conteúdo, que isso é importante, né? Não adianta você ter uma audiência e não levar as informações corretas. Então, te parabenizar mais uma vez pelo sucesso de tudo que você tem feito, né? Informando a população, debatendo, discutindo, não só falando de política, mas falando das coisas do dia a dia da nossa sociedade. O que você faz é muito importante. Parabéns para você e um abraço a todos os internautas que aí participam sempre do conteúdo com café. Exatamente. Obrigadão.